E aí, pessoal, tudo bem? Vitor Melo aqui. Bom, eu estou gravando esse vídeo em resposta a Camila Badi e ao Douglas também, sobre o problema Monteiro Lobato. Tá? Foram feitas insinuações desrespeitosas ao meu trabalho, tá? Insinuações genéricas, e eu estou aqui gravando esse vídeo. Vale lembrar que antes de lançar o meu curso de Monteiro Lobato no Instagram da Escola Trivium, eu entrei em contato com o Gustavo Abadi, pedindo algumas sugestões de livros para que eu acrescentasse em um catálogo que eu ia disponibilizar gratuitamente para os pais. E ele muito gentilmente concedeu, né, contribuiu com essas sugestões. Mas depois que eu lancei o meu curso, houve essas insinuações e eu estou aqui gravando esse vídeo. Bom, outra coisa importante de se dizer é que essa discussão não tem nada a ver com o fato de se as pessoas vão usar ou não os livros de Monteiro Lobato. Quer dizer, as pessoas são livres para usarem os livros que elas quiserem. Tá? A discussão aqui não é essa. O problema é simplesmente uma investigação científica sobre quem é Lobato, né? E qual é o conteúdo concreto dos livros de Lobato. Tá? E eles iniciam dizendo que existe doutrinação ideológica em Marx, mas em Lobato não existe. Então vamos ver se não existe doutrinação, propaganda ideológica em Lobato. Existe ali um caráter de propaganda, Sim. tá? Se você não estiver preparado, é capaz de você cair na brota. Mas isso não existe, por exemplo, na obra do Lobato, né? Então não há elemento de propaganda na obra de Lobato, né? Nenhum traço ideológico, panfletário. Né? Então eu queria que vocês me explicassem esse trecho aqui, né? Que é um trecho do livro A Chave do Tamanho, que é um livro de maturidade do Monteiro Lobato, tá? Em que eu queria que vocês me explicassem por que ele defende o genocídio aqui, por que ele defende controle populacional, eugenia e a destruição da civilização clássica. Né? Então veja aqui o que a Emília diz. Né? A Emília tinha acabado de fazer uma atrocidade. Né? Ela deixou a humanidade inteira minúscula e estava achando isso lindo. Né? Então, Homo sapiens de uma figa, morrem muitos, bem sei, morrem milhões. Mas basta que fique um casal de Adão e Eva para que tudo recomece. O mundo já andava muito cheio de gente. A verdadeira causa das guerras estava nisso, gente demais. Como Dona Benta vivia dizendo. Então a ideia veio de Dona Benta. Tá? O que eu fiz foi uma limpeza. Aliviei o mundo. A vida agora vai começar de novo. E muito mais interessante. Né? São as mesmas ideias de genocídio dos países socialistas. Tá? Aí o Visconde, vamos ver se o Visconde vai brigar com a Emília. Não. O Visconde, como bom sábio que era, engasgou e começou a achar razãozinha nas ideias da Emília. E ela continua. Pense bem, Visconde. Então ela vai ser o elemento agora tentador. Né? Essa tal civilização clássica estava chegando ao fim. Né? Os homens não viam outra solução além da guerra, isto é, matar, 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 destruir todas as coisas criadas pela própria civilização. As cidades, as fábricas, os navios, tudo. Pense bem, Visconde, essa tal civilização havia falhado. Né? Então, quer dizer, o fracasso é resultado, segundo a Emília, da civilização clássica. Foi a civilização clássica que causou toda essa degeneração. Certo? Quer dizer, e por um bem maior, vale a pena a gente praticar o genocídio. Né? Aí o Visconde começava a concordar. Além disso, continuou Emília, se os homens querem regressar a tal besteira do tamanho, né? Quer dizer, acabar com a atrocidade que ela cometeu, nada mais fácil. Sua alma, sua palma. Quer dizer que a Emília está negociando a alma das pessoas para que elas retornem ao seu tamanho original. Quer dizer, então Lobato é um alucinado. Né? Não é que Lobato é ideológico, não, ele era completamente lunático. Por quê? Porque ele era pertencente, filiado às ideias do socialismo fabiano. Não era uma coisa que ele falasse, ah, não, olha, ele escreveu isso porque ele era comunista querendo formar a mente das crianças. Não, não é Bob Esponja, gente. Né? Não é Bob Esponja. Quando você coloca o seu filho para ver Bob Esponja, sim, daí sim você tem que ficar preocupado, porque ele foi feito para fazer a cabeça do seu filho virar uma ameba. Mas a obra do Monteiro Lobato não era assim. O Monteiro Lobato ele foi um intelectual verdadeiro. Né?
Não é que Lobato queria doutrinar as crianças, tá? Não é bem isso. Na verdade, Lobato era obcecado pela doutrinação de crianças nas escolas. Ele era obcecado, ele pensava nisso o dia e noite, ele tinha tara com isso, tá? Quer dizer, ele era um adepto da Escola Nova, tá? Ligado ao socialismo fabiano, tá? A Escola Nova é um projeto do socialismo fabiano, tá? Foi ele que trouxe esse projeto da Escola Nova para o Brasil com o Anísio Teixeira, então ele era alucinado pela doutrinação de crianças. Na verdade, o Lobato foi quem trouxe para o Brasil não a literatura infantil. Lobato não foi o primeiro escritor de literatura infantil no Brasil. O que ele trouxe para o Brasil foi a ideia de doutrinação da literatura infantil. Foi ele que trouxe isso para o Brasil, né? E passou, né, para as futuras gerações de revolucionários brasileiros, né? Foi ele que introduziu isso, né? Porque literatura infantil já existia desde o século XIX, com o João Kopke e outros, né? Então, não é que Lobato queria doutrinar as pessoas, né, queria mexer na mente das pessoas como o Bob Esponja faz. Não, era muito pior, né? Era muito pior. Pelo país, porque ele foi empresário, nossa, todo esse trabalho editorial que ele fez com revistas, com livros. Aí a moça tá usando aquele velho argumento, né, de dizer, como é que a gente vai falar de Lobato, né? Um país se faz com homens e livros, quer dizer, Lobato que divulgava livros à mão cheia, né? Então vamos entender o que Lobato queria com tanto livro, né? Vocês sabem como é que começou a doutrinação ideológica na União Soviética? Foi por dois caminhos, né? Um deles, a escola. Quer dizer, obrigar todas as crianças a se matricularem numa escola única, padronizada, com um currículo perfeitamente subserviente ao partido. A segunda forma foi a publicação de jornais, revistas panfletárias e editoras, né? Editoras gigantes. Até hoje, as maiores editoras da história do mundo foram as soviéticas. Tá? Então eles inundavam, era uma enxurrada de livros, né, de publicações tanto literárias quanto acadêmicas, né, para substituir o imaginário da população russa. Tá? E foi exatamente isso que Monteiro Lobato era exatamente isso que Monteiro Lobato pretendia fazer no Brasil. Ele e Anísio Teixeira, eles se inspiravam nessa revolução aí dos livros, né? Porque os soviéticos sabiam que uma revolução só se faz com livros. E por isso que Monteiro Lobato dizia, olha, um país se faz com homens e livros. Era disso que ele estava falando, tá? Então tá aqui o Anísio Teixeira enviando uma carta pro Monteiro Lobato dizendo o seguinte para ele, olha, eu leio agora que na Rússia os soviéticos já atiraram sobre o solo russo 144 milhões de livros. Os alunos que eram em 1915, 1230, aí eu acho que esses 3 zeros estão depois da vírgula, 1230, foram em 31.017.600 e nós a engatinharmos. Adeus todo o seu Anísio. Então, quer dizer, eles estavam engatinhando, inspirados num gigante soviético, né? A proposta era a mesma. Então eles se inspiravam tanto no modelo soviético quanto no modelo do socialismo fabiano, né? Que foi exatamente o que eles trouxeram para cá, que foi o modelo da Escola Nova, ligada diretamente ao socialismo fabiano. Então, vocês estão começando a entender aí por que Lobato era obcecado, né, por revistas, por editoras, né? Estão começando a perceber qual é o projeto? Tá aí, esse é um dos jornais do Lobato, né, um jornal panfletário revolucionário, que foi o Minarete. Né? Olha o que o Lobato fala do Minarete, olha o que era essa grande propagação aí de jornais e revistas do Lobato. Ele diz o seguinte, olha, pois dê ao jornal o nome de Minarete. No primeiro número explicaremos aos povos o que é Minarete, aquelas esguias torres das gentes islâmicas, de cujo topo, ao cair da tarde, os muezins convocam os fiéis à prece. Né? Um jornal é um minarete, de cujo topo o jornalista dá milho às galinhas da assinatura e venda avulsa. Fica muito bem esse nome. Então é isso. Quer dizer, os leitores são as galinhas, tá? Ele trata os leitores como galinhas e ele fica dando milhos. E é claro que ele tá fazendo uma disseminação de um credo, que é o credo revolucionário. Tá? Por isso que ele diz, ó, dessas torres islâmicas, que são os minaretes, né, a gente vai convocar os fiéis. Então tá aqui. Quais são os fiéis que ele convoca? Olha aí. O que o Lobato fala da revista, né, e do projeto. Que noite aquela? Foi a noite dos projetos grandiosos. O cenáculo ia reformar o mundo, ia modificar as leis do universo.
Quer dizer, é um louco, um ensandecido. Uma arte nova ia surgir, uma ciência e uma filosofia inéditas. O órgão da revolução seria uma revista. Mas que revista, santo Deus, que mimo, que arte. Mas, Monteiro Lobato é comunista. Sim, Monteiro Lobato era comunista. Ponto. Né? Se você olhar a obra dele no toda. No fim da vida, né? Exatamente, no final da vida. No fim da vida, não foi a vida inteira, né? Que fim da vida o quê, meu Deus? Fim da vida de quem? Quer dizer, 18 anos é fim da vida de uma pessoa? Tô sabendo agora. Então tá aqui um discurso do Lobato, como calouro do curso de Direito, dizendo o seguinte: atualmente só vemos um ideal bastante generoso, bastante amplo para acolher em seu seio tudo quanto a mocidade tiver de mais superiormente generoso, de mais finamente intelectual, de mais grandiosamente altruísta, o socialismo. Então tá aí, Lobato, né, no fim da vida dele, com 18 anos, né, aí já é um socialista. Então, com 22, ele piora, se torna um socialista nihilista, líder do cenáculo. Na década de 20, ele entra em contato com a Escola Nova, que é um projeto progressista do socialismo fabiano. Vai aderir a esse projeto, implantar esse projeto no Brasil na década de 20 e na década de 30. Tá? E na década de 40 ele já está velho, aí ele deixa cair as máscaras, né? Ah, quer saber? Vou apoiar Luiz Carlos Prestes mesmo. Ele compara o Luiz Carlos Prestes com Jesus Cristo. Diz que o nosso século vai ser o século de Lenin. Né? Então, sem palavras para o que vocês estão falando aí, viu, gente? Com 18 anos já era socialista, com 22 anos continuou socialista. Depois ele se tornou um georgiano. Né? Ele continuava um revolucionário. Ele nunca deixou de ser um revolucionário. Né? Um revolucionário radical. Radical. Tá? Muito mais radical do que Paulo Freire. Lobato vira um georgiano, ou seja, ele diz: olha, eu acho tudo que o Marx fala muito lindo, tá? Muito lindo, mas eu não concordo com a visão econômica dele. Tá? Então a visão socialista de Lobato era aquela visão, né, estilo socialismo fabiano. Depois ele se torna um socialista fabiano típico, certo? Leitor de H.G. Wells, leitor de George Bernard Shaw. A vida inteira ele foi socialista e foi revolucionário. Quer dizer, vocês estão inventando. Que conversa mole é essa? O que vocês leram para estar dizendo isso? Nada. Não foi assim um deleite teórico. Não, o cara viveu na pele um negócio. Ele sofreu, entendeu? Então tá aí, gente. Segundo a moça, né, Lobato era uma vítima. Lobato foi um coitadinho, né, que nunca teve um deleite teórico com livros comunistas. Gente, esse pessoal entende tudo ao contrário, né? Porque Lobato era o maior erudito do período. Ele leu tudo que você imaginar de teoria socialista. Né? E vamos ver se ele teve algum deleite teórico, né, com esses livros. Está aqui. Eu procurei dar berros de entusiasmo, ele diz em carta para o Anísio Teixeira. Berros de entusiasmo por essas coisas maravilhosas, ele até escreveu errado, essas coisas maravilhosas que é a tua inteligência lapidada por Dewey e Kilpatrick. Quer dizer, os grandes teóricos socialistas da Escola Nova. Está aqui. Isso aqui parece um deleite teórico para você? Aqui embaixo ele diz mais. Né? Eles não conhecem, senão de nomes, aqueles píncaros, Dewey e companhia, ali embaixo, né? Por cima dos quais você andou e donde pôde descortinar a verdade moderna. Só você que aperfeiçoou a visão e teve o supremo deslumbramento. E é isso aqui parece um deslumbramento teórico, com o Dewey, né, o criador dessa escola nova. Isso aqui parece uma expressão de êxtase religioso, na verdade. Supremo deslumbramento. Né? Então tá aí o grau de afeição que ele tinha pelo Dewey, né, o grande teórico da Escola Nova, que é esse laboratório de ratos, que eles chamam de Escola Nova, né, um verdadeiro gulag educacional. Era isso que o Lobato queria, o coitadinho. Né? O Lobato, na vida dele, quando ele se engraçou lá com o comunismo, lá no final, foi por uma revoltinha. Né? Estão me perseguindo. Quem que não me persegue? Esses caras. Eu vou pro lado deles. E aí ele começou. A sorte dele é que ele ainda morreu antes de aderir todas as ideias. Né? Não dá nem para fazer um juízo do cara. Olha, eu realmente não entendo como é que convidam um professor de matemática para falar de Monteiro Lobato, para falar de literatura. Né? É como se me convidassem para uma live de geometria analítica, sabe? Eu não teria essa cara de pau. Né? Aí eu estou tentando imaginar aqui, dizer, o Lobato, um erudito, né, tomando decisões
intelectuais tão importantes por uma raivinha, né? Ah, Getúlio Vargas me prendeu aqui, agora, sabe, me chateei. Vou virar comunista. Ai, virou comunista. Vocês têm ideia de quanto isso é patético, gente? O Lobato estava muito bem trabalhando ali como adido comercial no governo de Washington Luiz, né? Ali no final da década de 20. E aí foi para Nova York, né? Almoçou com o Ford, com o filho do Ford, já estava em contato ali com o pessoal do socialismo fabiano, né? Nesse período, e tentando mudar o eixo comercial do Brasil para a Rússia. E chegou a ser bem sucedido em algumas coisas. Então ele já estava conseguindo mover umas pecinhas dentro do governo Washington Luiz, graças a seu amigo Alarico Silveira, né? Aí veio a Revolução de 30, né? E o Lobatinho perdeu o emprego. Né? Perdeu o emprego. Foi uma desilusão para ele, né? Ele não sabia o que fazer. Entrou o Getúlio Vargas, com uma outra ideologia, castilhista, né? Ele não tinha mais vez ali. E aí ele mandava umas cartinhas, às vezes lambendo as botas do Getúlio Vargas, às vezes cuspindo no Getúlio, né? E numa dessas cuspidas, ele escreveu uma carta em um tom ameaçador, né? Ele acabou sendo preso. Então, meu filho, você está inventando, cara, você está inventando. Tá? Então, olha, quem quiser comprar livro, comprar e vender livro de Lobato, sabe? Que compre, gente, a decisão de cada um, mas não falseie a realidade. Tá? Por quê? Porque as pessoas têm que saber quem é Lobato, quais eram as intenções de Lobato, qual era a proposta do Sítio do Pica-Pau Amarelo, para que as pessoas escolham, né, decidam se vão comprar ou não. Aí eles falam assim, olha, a gente tem que tentar purificar a obra de Monteiro Lobato. Por quê? Porque a igreja, ela purificou o conhecimento dos pagãos, né, extraiu o que havia de melhor e trouxe para nós. A gente tem que aprender a purificar as coisas, né? Sim, mas Lobato faz exatamente o contrário do que a igreja fez. Lobato vai lá e extrai também o que tem de pior dos pagãos e joga na nossa cara. Né? Então como é que você vai purificar algo se você nem entendeu esse algo? Né? Você acha que adulterar o sentido de um texto é purificar esse texto? É claro que não. Nós encontramos elementos de comunismo na obra dele. Encontramos em toda a obra dele. Porque elementos que não são católicos, se a gente for colocar dessa forma. Sim, né? Sim. Não ideologicamente definidos ou ideologicamente. Não. Não é que Lobato não fosse católico. Lobato era anticatólico, tá? E ele tinha uma ideologia bem definida, sim, tá? Que era do totalitarismo escolar anticristão. Né? Então, toda a concepção socialista dele estava concentrada em ações educacionais. Né? Educacional, entre aspas, ele mesmo coloca aspas nas cartas que ele escreve para Anísio Teixeira. Então, por que vocês não conseguiram identificar o alinhamento ideológico do Lobato? Aí vocês deduzem que Lobato era ideologicamente indefinido. Não, ele não era ideologicamente indefinido. Tá? É porque seria mais digno vocês dizerem, olha, eu não entendi a filiação, essa cabeça complexa do Lobato, tá? Cabeça muito louca, do que ficar chutando. Lobato tinha, sim, uma identidade ideológica muito clara e replicava essa identidade no Sítio do Pica-Pau Amarelo. A ideologia bem definida de Lobato era essa aí, tá? Ele deixa muito claro em carta que escreve Anísio Teixeira, já na maturidade, tá? Então, Monteiro Lobato diz o seguinte, nós no Brasil começamos com Cabral, mas no Peru e no México já havia duas velhas e notabilíssimas civilizações, muito superiores à sórdida civilização católica que as destruiu e saqueou. Então é isso, para Lobato, a civilização católica, a civilização cristã era sórdida, tá? Era destrutiva, tá bom? E qualquer civilizaçãozinha da América, incas, maias, era muito superior à nossa, tá? Então ele estava em confronto direto com a civilização. Essa era a ideologia bem definida de Lobato. Vamos ver aqui em Viagem ao Céu o que a Dona Benta, essa mistagoga, o que ela fala para Narizinho. Ela diz o seguinte, os sábios, minha filha, são os puxa-filas da humanidade. A humanidade é um rebanho imenso de carneiros tangidos pelos pastores, os quais metem a chibata nos que não andam como eles, pastores, querem, e tosam-lhes a lã e tiram-lhes o leite,
e os vão tocando para onde convém a eles pastores. E isso é assim por causa da extrema ignorância ou estupidez dos carneiros. Mas entre os carneiros, às vezes aparecem alguns de mais inteligência, os quais aprendem 1000 coisas, adivinham outras, e depois ensinam à carneirada o que aprenderam. E desse modo vão botando um pouco mais de luz dentro da escuridão daquelas cabeças. São os sábios. Né? E a Narizinho pergunta, e os pastores deixam, vovó, que os sábios descarneirem a carneirada estúpida? Então é por isso que o Lobato estudava aí os maias, os gregos, os incas, né, um pouco do folclore brasileiro. Quer dizer, não é porque ele era um antropólogo, não, ele era um revolucionário e ele queria utilizar toda essa energia pagã contra o cristianismo, certo? Dentro da cultura. Né? E esse elemento está presente no Minotauro também, porque o Sítio do Pica-Pau Amarelo é um projeto único. Tá? É claro, você pode usar o livro do Minotauro com fragmentos, né, fragmentos do livro, para valorizar a cultura grega. Acontece que você está fragmentando o livro. Se eu perguntar para você, por exemplo, o que você entendeu do livro inteiro, quer dizer, do conjunto, né, você tem que ser capaz de dizer qual é o sentido dessa obra. Né? Se você não é capaz de dizer, então não houve gramática, meu filho. Né? Só há fragmática. Né? Você não entendeu a obra. Inclusive, até indico uma atividade assim, para quem tem o livro do Minotauro, né? Chame o seu filho e diga o seguinte, olha meu filho, esse livro aqui foi escrito por um autor anticristão. Tá? Ele acha que a civilização grega ela é superior, né, à civilização cristã. Né? Ele chama os cristãos de carneirada estúpida. Então, o que você vai fazer, meu filho? Você vai identificar nesse livro todos os trechos em que ele desrespeita a nossa fé, tá bom? Olha, vai ser uma caça ao tesouro, ele vai ser uma grande atividade, tá? Você pode até fazer junto com ele. Aí, vale, né? Sim. Olha, na hora que você pega para ler essa obra do Minotauro, aliás, essa obra é uma obra que você nem precisa filtrar, tá? É uma obra que, assim, Dá tranquilo. Dá para ler tranquilo. Então tá aqui, esse aqui é um trecho do livro do Minotauro, que segundo eles, é um livro que não precisa se filtrar nada, né? Não tem nada de subversivo. Tá aqui, nesse trecho, a dona Benta, que viajou no tempo com o sítio, ela vai para a Grécia Antiga, tá ali conversando com o Péricles, o governante, e ela vai explicar para o Péricles o que vai acontecer com o templo construído por Fídias, né, no futuro. O que vai acontecer com o grande templo grego no futuro? Ela diz o seguinte, olha, o Paternão será no século VII da Era de Cristo transformado na igreja de Santa Sofia. Respondeu Dona Benta, sofrerá deformações horrendas. A arte desse tempo já não será mais esta puríssima arte de hoje, e sim o barbarismo bizantino. Se pudesseis ver como ficará o vosso primoroso templo, certo que chorarias de desespero e vergonha, meus senhores, e a desgraça não parará por aí. Né? Então tá aí um trecho, né? Quer dizer, para Lobato é a degeneração, né? Na era cristã vai ser a degeneração da grande, né? Da grande arte grega, e a igreja de Santa Sofia é puro barbarismo, né? Então tá aqui, realmente é um trecho que exige um conhecimento filosófico, né? Para se entender, é muito difícil de você entender o que Lobato tá falando aqui, né? Como vocês veem, qualquer criança entende isso aqui, pelo amor de Deus, gente. Desculpa te interromper, Douglas. É por isso que a gente selecionou como versículo tema desse mês justamente o que São Paulo fala aos atenienses. Né? Ele chega diante daquele monte de ídolos e diz, olha, esse Deus desconhecido, porque tinha lá uma oferenda a um Deus que eles, né, vai que tem algum que a gente não conhece, a gente não está adorando, a gente não quer deixar ele bravo com a gente, então vamos oferecer um sacrifício a ele também. Sim. São Paulo parte daquilo ali para atraí-los para Deus. Ele diz, olha, esse Deus que vocês não conhecem, eu vim falar dele para vocês. Pois é, São Paulo utiliza o conhecimento dos pagãos para levar as pessoas para Cristo, né? Para levar as pessoas para a conversão. E Monteiro Lobato faz exatamente o contrário. Né? Ele usa o conhecimento dos pagãos para afastar de Cristo. É lema de Hugo de São Vítor a frase de São Paulo Apóstolo. Né? Leia de tudo e fique com o que é bom. Né? Esse é o fundamento da pedagogia católica. É o fundamento. Não é pedagogia católica, não. Pedagogia católica diz para você examinar de tudo e ficar com o que é bom. Né? Vocês não estão examinando nada. Né? Vocês não estão pondo à prova Lobato. Tá? Ao contrário, vocês estão blindando um autor. Né? Um autor que é um crápula, vocês não sabem que ele é um crápula, mas ele é um crápula. Né? Quem está examinando sou eu. Nós não teríamos a filosofia
tomista se não tivéssemos Aristóteles. Exatamente. E Aristóteles não existiria se não tivesse existido Platão, né? Platão, e Platão não existiria se não tivesse Sócrates. Uhum. E isso tudo estava no Minotauro, gente. Olha, vale lembrar que isso é um detalhezinho, né? Criticar, quer dizer, denunciar as mazelas ideológicas de Lobato não tem nada a ver com repudiar Sócrates, Platão e Aristóteles, tá? Absolutamente nada a ver, né? Então, cuidado para não fazer essa falsa associação, viu? E lembrar também que o autor de O Minotauro desprezava São Tomás de Aquino, tá? A cultura grega para ele era usada para confrontar São Tomás de Aquino, tá? Não era uma continuidade, tá ok? Né? Lobato dizia que a igreja ele adorava ver, palavras dele, golpes bem dados na coisa teológica. E tem um monte de livro de história da Grécia adaptado para crianças, tá? Acontece que alguns pais desejam uma educação de verdade, tá? Uma educação gramatical de verdade para as crianças, tá? Ou seja, eles querem que a criança seja capaz de ler um texto e entender o que há no texto, tá? Tá vendo? Exatamente. É a hermenêutica, é a interpretação. Exatamente. Né? Dá para fazer isso com qualquer obra. Da mesma forma, você pode pegar um Monteiro Lobato. Quem vai interpretar a obra para os nossos filhos somos nós. E não o que a gente inventa, o que vocês vão inventar sobre esse texto, tá? Mas sim o que há no texto. O texto não é um pretexto para a gente fazer o que quiser. E o que há no texto do Minotauro, se vocês se debruçarem uma vez, pelo menos, sobre o texto do Minotauro, do Monteiro Lobato, vocês vão perceber exatamente isso. Né, que o Lobato está tentando ensinar para as crianças que a civilização grega é muito superior à cristã. Tá? Ele está tentando ensinar, assim como ele dizia que os incas, os maias, eram superiores, né, à carneirada estúpida. Né? E se você prestar atenção também, no Minotauro do Monteiro Lobato, né, o Lobato diz que a imoralidade é a coisa mais bela que existe, é a beleza olímpica. Né? Mas geralmente isso não acontece com crianças de 6 a 10 anos. Exatamente, né? Isso não acontece com crianças de 6 a 10 anos. Não tem intelecto para isso ainda. Né? E se tiverem, ao ponto de falar, nossa, eu encontrei. Cara, bate palma, não, e assim, mas não tem. E no final das contas, como é que isso repercute na pessoa? Não, tipo, não repercute. Não, olha, para falar a verdade, eu acho que o Lobato escrevia mais no estilo vai que cola, sabe? Se subverter um pouquinho aqui a criança, tudo bem. Mas essa não era a principal intenção dele. A principal intenção dele era humilhar os pais. Né? Era esfregar na cara dos pais, das crianças. Olha como é que eu falo de genocídio para o seu filho aqui na Chave do Tamanho e você não vê. Né? Olha como é que eu ensino aqui para o seu filho assassinato em renações de narizinho e você não vê. Né? Então era uma intenção majoritariamente de humilhação dos pais. Né? E o Lobato escrevia o tempo inteiro sobre o diabo, né? Uma obsessão que ele tinha. Né? Agora eu acho que vocês subestimam muito a inteligência das crianças, né? Eu não sei de onde é que vocês tiraram essa teoria inédita de que crianças de 6 a 10 anos não vão ser afetadas por aquilo que leem, né? Que basta que a gente adulterar um pouquinho a história, né? Que ela não vai ser afetada. Né? Sem contar o problema da subversão gramatical, que é a adulteração da própria história. Mas eu não colocarei minha mão no fogo por essa teoria revolucionária de vocês, não. Até porque o Lobato tem algumas historinhas como essa aqui, né? O bom diabo. Né? O problema, Douglas, é justamente essa postura medrosa. Sim. Que as pessoas mais... sei lá, que alguns se aproveitam da fragilidade ou da imaturidade da fé de alguns para alimentar esse medo, para criar essa mentalidade frágil. Olha, Camila Badi, você nunca me procurou para conhecer a pesquisa que eu desenvolvo, tá? Nunca quis conhecer meu trabalho, nunca entrou em contato. Né? A única coisa que você fez foram essas insinuações vagas, né? Sobre o meu trabalho, na verdade, sobre qualquer pessoa que esteja descobrindo, né, esse lado sombrio de Lobato. Né? Então, outras mães já me procuraram, outras mães homeschooling me procuraram para conhecer esse meu trabalho que eu desenvolvo e perceberam a seriedade. Né? Perceberam que eu não estou aqui de palhaçada. Então, eu peço, respeite o meu trabalho. Tá? Eu nunca desrespeitei o Clubinho Literário, então respeite o meu trabalho. Tá? Acho que talvez você nunca tenha parado para pensar, né, que esse ofício pode ser um ministério. Né? Acho que você nunca parou para pensar nisso. Né?
Então, se você não concorda, tá? Diga, olha, eu não sou uma pesquisadora do assunto, mas eu não concordo com essa abordagem, tá? Fale para os seus clientes, mas não faça esse tipo de insinuação, porque pega mal, tá? E eu não estimulo medo nas pessoas, não. Ao contrário, as pessoas que me seguem são muito corajosas, né? Porque elas têm coragem de ver, né, o problema real da literatura infanto-juvenil. Né? Elas são corajosas. Agora, vocês têm medo. Vocês têm medo de olhar nos olhos de Lobato e ver quem ele é de verdade. Né? Vocês têm medo de olhar nos olhos da Medusa e virar pedra. Né? Eu não tenho medo, não. Tá? Eu tenho coragem. O Lobato, na vida dele, quando ele se engraçou lá com o comunismo lá no final, foi por uma revoltinha.